Sejam muito bem-vindos ao Unipod, patrocinado pelos nossos parceiros Grupo R1 e Sheraton São Paulo WTC Hotel. Aproveitamos esse momento para deixar um agradecimento especial ao Rafael Cesseri, CEO do Grupo R1, e ao Fernando Gnatto, diretor-geral do Sheraton. O Unipod é um programa de conteúdo criado para capacitar gestores associados a Unidestinos. Aqui, a gente fala de temas importantes com consistência, credibilidade e muita experiência. E nos próximos episódios, quem vai conduzir o programa é a nossa consultora técnica Roselaine Dantas, da Aquarius Consult. Ela acompanha a Unidestinos desde a sua criação, inclusive já fez parte da diretoria, e atua fortemente na consultoria de planejamento e projetos de marketing de destinos. Rose, é uma satisfação enorme ter você conosco nos próximos episódios. A bola é com você. E Keila, quem é o nosso convidado especial de hoje? É uma satisfação poder apresentar ele. A gente conseguiu roubar ele uns minutinhos do Lact. Nosso bate-papo de hoje é com o presidente da Resorts Brasil e o proprietário do Vale Suites Resorts, Thiago Borges. Thiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater temas tão interessantes. Muito bem. Thiago, para a gente começar, considerando os resorts aí como destinos de experiência integrada, como você acha que eles contribuem para o fortalecimento e o posicionamento dos destinos turísticos brasileiros? Eu vejo os resorts que, quando eles são instalados, onde um resort chega, ele estrutura o local. Ele potencializa e consegue atrair novos visitantes. Ele consegue ampliar o nível de atuação e o nicho de atuação dos destinos. E cada destino tem o seu papel, cada destino tem a sua atratividade. O resort passa a ser mais uma atratividade com um nível de estrutura um pouco diferente do que antes da existência dele. Perfeito. E na sua visão, Thiago, como os resorts impactam a atração turística regional e a permanência do visitante? Eu sinto que o resort ele atrai muito turista. Agora, o nível de permanência, por mais que o resort tenha muitas atrações, que ele tenha infraestrutura, parque aquático, que ele tenha muita coisa para se fazer dentro de um empreendimento específico, a permanência depende muito do destino. Eu acho que o resort atrai o viajante, ele atrai o público, e o destino, as atrações, as experiências locais é que ampliam a permanência. Legal. Então essa sua fala é muito interessante porque ela quebra um paradigma de que o resort mantém os hóspedes somente dentro do seu território. Você acha que essa visão não se aplica integralmente, uma vez que você acha que o destino também contribui para ampliar essa permanência? Eu tenho como premissa para que a gente tenha um associado na Resorts Brasil, que ele seja um destino possível em si. Certo. Então o resort ele precisa oferecer serviços, infraestrutura, refeição, opções de lazer, contato com natureza, para que o viajante tenha dentro daquele empreendimento tudo isso. Mas dificilmente um viajante ou a média de permanência de uma família se estende quando a atração é só o resort. O destino em si faz com que a pessoa precise viver as experiências mais distintas que pode oferecer, e isso com certeza amplia o tempo de permanência de cada viajante. Então, na sua visão, um destino bem estruturado é uma complementaridade assim, muito importante para a gente aumentar a permanência desse hóspede. Sem dúvida. Na minha visão, um destino completo ele tem desde esses atrativos naturais, ele tem uma infraestrutura, segurança, conforto que o resort oferece, e tem atrações, ele tem coisas a se fazer no entorno que faz com que a permanência seja obrigatória. Como você vai para um destino específico, onde a pedra que tem a vista mais bonita do local está fora do resort, você não vai lá visitar. Então, eu acho que esse complemento é muito importante. Perfeito. Nessa questão, pensando um pouquinho na questão da sazonalidade, né? A gente sabe que o turismo tem principalmente o turismo de lazer, né? A gente no bate-papo anterior com a Abracorp, a gente comentou sobre a questão do turismo corporativo ser
um vetor silencioso de demanda, né? Porque ele é tão orgânico que as pessoas falam, não, aqui não acontece turismo. Só que o mercado corporativo está ali contribuindo efetivamente para a ocupação do hotel ali de segunda a sexta-feira, né? Como é que nos resorts vocês trabalham essa questão da sazonalidade? Para boa parte dos associados da Resorts Brasil, o evento corporativo é essencial. Eu posso dizer que, em alguns casos, chega a ser mais da metade do faturamento total do resort. Então, essa infraestrutura que o empreendimento resort oferece, ela pode sim ser usufruída tanto por famílias, que eu acho que é a grande visibilidade que o resort tem, quanto por empresas, que às vezes são eventos de incentivo, às vezes são eventos com pouco tempo de sala, e aí estar e realizar esse tipo de evento dentro de um resort traz essa segurança para o organizador, traz um conteúdo já inerente do destino resort ou até o destino turístico específico, e faz com que a atração dos participantes seja maior. A gente percebe que um evento organizado simplesmente num destino com hotéis livres tem uma menor participação do que se ele estiver focado num resort, focado num espaço que traz imersão, que traz o network, que garante que as pessoas tenham essa integração durante o período do evento já é natural, mas naqueles momentos onde a obrigação acaba, onde a sala termina e as relações realmente acontecem. Sim, aí existe um maior potencial dessas relações, né, serem estabelecidas ali e ampliadas. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? A gente sabe que sustentabilidade já há um bom tempo deixou de ser propaganda e precisa ser uma prática real. E na sua visão, você considera que a sustentabilidade é uma obrigação dentro dos processos e operacionais aí? E você acredita que traz vantagem competitiva para os resorts? Eu acho que ela já é uma obrigação. Tá. E a única forma de trazer vantagem competitiva é fazer de forma real. Eu percebo que a maturidade de ESG dos resorts ela tem crescido, muito por conta da nossa necessidade do meio, né? Acho que o ambiente que nós estamos é a nossa maior riqueza. Então, se os empreendimentos não se preocuparem com a manutenção desse ecossistema vivo e natural que é necessário para o resort ter esse diferencial, a gente está prejudicando o nosso negócio mesmo. Então, além disso, tem toda a parte social, tem toda a parte de governança, que são tão importantes quanto, porque isso também, hoje em dia, com a facilidade de comunicação, um empreendimento que não tem uma boa governança, que peca às vezes em algum aspecto social, além da questão ambiental, rapidamente o público sabe, rapidamente ele perde relevância e isso prejudica sim os resultados. Então é obrigatório. Sim. E para quem faz direito se torna sim uma vantagem competitiva. Sim, então a gente pode dizer que hoje isso impacta diretamente na reputação. E você acredita que também contribui com a decisão de compra e a atração isso que eu ia dizer. Tanto do cliente de lazer, de visitors, quanto do mercado corporativo? Sem dúvida. Tanto os turistas quanto as empresas tomam suas decisões baseadas em reputação. E eu acho que essa reputação não é só as avaliações, não são só os reviews das pessoas que contam suas experiências, mas sim a preocupação que o resort tem, que o empreendimento tem, principalmente com esses três eixos que a gente citou, né? Tanto a parte ambiental, quanto a parte social e a governança. Então, já existem contratos e departamentos de compliance que fazem auditorias nos empreendimentos antes de fechar um negócio. Então, isso sim, impacta muito na decisão e, com certeza, pode atrapalhar o resultado, ou sim, como a gente comentou na primeira questão, fazendo direito se torna uma vantagem competitiva. Inclusive nos eventos, né, Thiago? Principalmente nos eventos. Eu acho que esse é um tema que não é brasileiro, né, é um tema global,
E muitas das diretrizes desse tema vêm das matrizes das empresas. Então a gente percebe que as empresas já buscam essas práticas no mundo inteiro, e isso reflete na decisão aonde vai ser, de que forma vai ser conduzida o evento, e a localização, e o empreendimento que vai receber o evento, sem dúvida, tem que atender a essas demandas que vêm lá de fora. Certo. E você, na função aí de presidente da Resorts Brasil, você vê com que olhos o mercado nacional de resorts? Ele está preparado, está alinhado com essas exigências globais? Como é que está a nossa competitividade como produto? Eu acho que uma análise geral assim dos nossos resorts, como eu disse, ela tem muita coisa bem feita, tem muito processo já pronto, e a maturidade desses processos faz com que os empreendimentos passem a reconhecer e saber comunicar. Então eu acho que hoje é necessário, é vital, principalmente essa questão de preservação da natureza e do ambiente em si. Então isso já é intrínseco na cultura dos empreendimentos. Muito provavelmente a gente não tenha ainda a maturidade suficiente de comunicar da forma correta. Mas isso tem mudado e a gente começa a prestar mais atenção que a partir do momento que você torna comum essa informação, você consegue ser mais atrativo. E eu acho que o momento dos resorts brasileiros é de globalização. Não vejo parar de crescer o número de visitantes de fora do país, e com isso a gente passa a ter uma necessidade de adaptação a essas exigências. Então, essa maturidade vem no momento que o Brasil cresce, e o mercado de resorts eu acho que é um mercado que tende a evoluir ainda mais. Excelente. Agora a gente vai passar a pauta um pouquinho aqui para a questão das parcerias e da qualificação e como que isso impacta no desenvolvimento dos destinos. A gente sabe que cooperação é uma das chaves importantes do nosso segmento, né? Ninguém faz nada sozinho dentro do segmento turístico. O que diferencia para você um destino onde os resorts atuam isolado do destino e aqueles que atuam em parceria com o ecossistema local? Qual a diferença aí desses dois perfis de empreendimento? Eu acho que tem um pouco de perfil. Eu acho que o perfil do hóspede, do empreendimento, precisa estar alinhado com o perfil de atração do destino. Então eu acho que existem, na grande maioria dos casos, esse perfil acaba se desenvolvendo junto. Então quando você pega um destino de um resort que está próximo a onde, sei lá, falar lá da Praia do Forte. A gente tem alguns resorts lá. Então, na Praia do Forte, você tem um destino que está completamente pronto para receber crianças, para fazer educação sobre as tartarugas, e isso fala diretamente com o público que os resorts atendem. Então, eu acho que isso tem muita relação. Certo. Eu pego o resort, a gente tem resort, eu estava comentando agora em Campos do Jordão, nós temos um resort em Campos do Jordão que tem um perfil muito romântico, um perfil muito bacana, que tem a ver com o que a cidade apresenta. Então, eu acho que quando tem essa sinergia, é natural que a escolha do hóspede seja viver as experiências em comum. Eu acho que muito provavelmente tem alguns hotéis, citar alguns hotéis de praia que tem uma experiência muito mais bucólica, uma experiência mais exclusiva, que talvez o casal prefira ficar mais dentro do empreendimento do que viver as experiências fora. Mas aí a questão do hóspede, eu acho que isso vai ter em todos os setores, mas a sinergia é que faz, para mim, bastante sentido, porque o empreendimento, o resort atrai o turista e o destino se desenvolve para oferecer essas opções daquilo que temos em volta. E como você enxerga, Thiago, a questão da Resorts Brasil em relação à parceria dos Convention Bureaus com a Unidestinos? Existe essa possibilidade? Eu acho que todas as entidades deveriam pensar juntas. A Resorts, membro do conselho da Unidestinos, somos parceiros, estou com a Unidestinos, com o Tony o tempo todo, a gente já
Eu brinco que somos parceiros de trincheira, já tivemos muitas guerras juntos em Brasília, e eu acho que essa parceria, ela faz... né? Exatamente. Ela faz muito sentido, nesse caso, resorts e destinos, porque, como eu disse, né, o resort ele consegue oferecer a infraestrutura e os Conventions Bureau a atração de eventos, o motivo, talvez, de ter alguns eventos corporativos ou congressos ou coisas que normalmente não aconteceriam se não tivesse essa parceria. Então, é necessária para um fomentar o outro, sem dúvida. Perfeito. Essa questão da parceria, né, dos equipamentos turísticos e do Convention Bureau, a gente já sabe que é uma compreensão aí de todos. E realmente, como a gente sempre podendo trabalhar em parceria, unindo forças, trabalhar num planejamento estratégico aí conjunto, a gente vai mais longe. E aí eu queria voltar um pouquinho na questão da qualificação, que a gente tem a percepção de que quando um resort se instala, ele obviamente atrai um perfil de clientes e oferece um perfil de produto que exige uma entrega de um valor agregado maior. Então, essa qualificação, ela acaba reverberando porta fora do resort, vamos dizer assim. Como é que você vê isso? Isso é real, essa é a minha visão? E como é que você vê isso? Eu acho que volta e está muito junto com o que a gente acabou de falar sobre ESG. Sim. Uma das principais bandeiras da parte social da Resorts Brasil é ser a porta de entrada para o mercado de trabalho para muitas pessoas. Então, a gente consegue ser o primeiro emprego de muitas pessoas, na grande maioria delas mulheres. A gente é um segmento dentro do turismo que oferece esses empregos, emprega muitas mulheres, muitas pessoas de todas as etnias e muita liderança para a mulher. Então, a gente tem um índice de desenvolvimento feminino e de todas as etnias, como eu disse, grande das pessoas que iniciam um trabalho lá. Eu acho que isso tem a ver com a expectativa do hóspede. Então, para que o resort entregue a expectativa do serviço dentro de um destino que nem sempre houve uma escola, nem sempre houve uma especialização, uma capacitação profissional bem direcionada, o resort, na experiência, na implantação de seus processos, consegue sim captar e elevar o nível de capacitação das pessoas do destino, sem dúvida. Então, uma contribuição direta aí, direta, né? Sem dúvida. E indireta também, porque acaba que às vezes o resort não consegue contratar todas as pessoas diretamente, mas ele tem serviços terceirizados, ele tem transfers, ele tem coisas que as pessoas que vão para lá necessitam e outras que não são funcionários direto do resort conseguem se desenvolver com aquilo e prestar um serviço diretamente para o hóspede, às vezes até para o resort. Serviços indiretos ali que são diretamente impactados, muitas das vezes até empresas e serviços desenvolvidos a partir das necessidades que esse resort demandou. Tem isso, lavanderias e coisas que às vezes o resort vai terceirizando e desenvolve a região, sem dúvida, direta e indiretamente. Perfeito. Você tem mais alguma colocação, Keila? Eu acho que a gente vai agora para as considerações, né? Fechamento dos... Isso. Agora, antes da gente terminar, eu queria que você elegesse 3 prioridades na sua visão para que os destinos brasileiros se tornassem mais competitivos e contribuíssem mais com os resorts. O que você acha que os gestores dos destinos, já bem diretamente aí, os gestores executivos dos conventions, podem fazer, você sugere, para potencializar ainda mais o desempenho aí dos resorts? Para se tornarem mais competitivos. Eu acredito que eu tenho uma filosofia, né? Eu acredito que o turismo se constrói em rede. Então, eu acho que essa sinergia, essa atuação em conjunto e você trazer, principalmente, segurança para o viajante faz com que a competitividade e a atração seja cada vez maior. Então, provavelmente para um destino específico do Sul, a necessidade e a forma de se desenvolver e se tornar mais atrativo seja um pouco diferente do que é um destino do Norte ou do Nordeste. Então, o que eu vejo criem as redes, se conversem,
Muito provavelmente o dono de uma pousada, o diretor, o gerente geral de um resort, sabem exatamente o que falta naquela rede para ter uma atratividade maior, para ter uma atração realmente maior de todos os visitantes, sejam eles de eventos corporativos, sejam eles famílias e em geral. Perfeito. Então, a sua sugestão é se aproximem, Sim. co-construam, né? E potencializem aí ao máximo o que os destinos e os resorts têm em comum. No final é o que o viajante precisa, né? Eu vejo uma atuação bem forte. A gente não tem nenhum resort na cidade de São Paulo, né? Temos o estado que mais tem ainda é São Paulo, mas na cidade não tem por conta dessa necessidade de contato com a natureza. Mas eu vejo um trabalho muito bem feito dentro da cidade para atração de turistas, para gerar essa segurança. Então, eu andei um pouco durante o carnaval e vi que tinha muita segurança, tinha muita polícia, tinha o principal motivo, acho que, de rejeição de pessoas de ficar em São Paulo era essa segurança. Então, acho que é um exemplo a se seguir em outros destinos, e falar, ó, talvez o que falta é um melhor meio de transporte até as atrações. Talvez o que falta seja outras opções de alimentação com uma tradição local, com coisas importantes que aconteçam que, sem dúvida, vai atrair mais turistas e o Brasil vai se desenvolver cada vez mais com essas parcerias e com essa junção das pontas, né? Do convention, do resort, e atraindo o turista. Perfeito. Eu quero só agradecer. Obrigada pela sua participação. A gente sempre aprende bastante conversando com você. E daqui para frente, deixar em aberto aí para os outros executivos dos Conventions Bureaus procurarem se aproximar dos resorts dos seus destinos para construírem junto, né, essa rede, fortalecer essa rede. Obrigada, Thiago, por ter aceito o nosso convite, de você roubar aí um pouquinho do seu tempo durante o LACT. Foi uma satisfação enorme ter você aqui conosco no nosso Unipod. Eu agradeço a oportunidade, acho que é importante demais essas conversas, é importante demais que a gente evolua e que a gente possa transmitir e proporcionar cada vez mais experiências para o turista brasileiro e para o de fora que vem para conhecer as nossas riquezas. E conte com a Resorts Brasil, estamos sempre à disposição. Obrigada. E até o próximo episódio, pessoal!